Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, meninos, bom dia, meninas. Hoje a gente vai falar sobre o sistema circulatório. Essa é uma dúvida frequente dos alunos que a gente tem aqui e vamos tentar deixar mais prático e dinâmico para vocês entenderem como funciona a circulação de sangue pelo nosso corpo. Tá? E principalmente aqui, o nosso objetivo nessa primeira aula de sistema circulatório seria entender quais são os órgãos componentes desse sistema e para que eles servem. O que circula dentro do sistema circulatório é sangue, como todos já sabem. E o sangue é um líquido, certo? Então, para um líquido circular, por exemplo, por uma casa, você tem a caixa d'água, que é um reservatório. E esse reservatório precisa ter uma bomba. E é essa bomba que vai levar a água para todos os cantos da sua casa. Aqui no nosso sistema circulatório é a mesma coisa. Então, para a gente circular o sangue, que é o líquido, que é a água, a gente precisa ter uma bomba. A nossa bomba é o coração. Então o coração por dentro ele é dividido em 4 partes. Tá? As partes superiores do coração são chamadas de átrios. Que aqui a gente vai representar na letra A, lógico. As partes inferiores do coração são chamadas de ventrículos, que aqui representaremos com a letra V. Então, se a gente olhar o coração, olha o meu coração aqui. Eu estou olhando o coração aqui, então eu divido Rogério em direita e esquerda. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou dividir meu coração no lado direito, certo? E no lado esquerdo. Então, aqui, os senhores têm o átrio direito e aqui os senhores têm o ventrículo direito. Do outro lado, lógico, só posso ter o átrio esquerdo e eu só posso ter o ventrículo esquerdo. Então essa é a estrutura interna do coração. Então o coração é dividido em 4 cavidades e essas cavidades são chamadas ou de átrios ou de ventrículos. O coração é formado por músculo, tá? Na sua maior parte ele é formado por músculo. O músculo cardíaco é chamado de miocárdio. Rogério, o que são artérias e veias? Aqui no nosso desenho a gente vai representar as artérias na cor vermelha e as veias na cor azul. Por isso que esse vídeo está sendo colorido hoje. Não se acostumem, porque este é um dos poucos vídeos coloridos que os senhores verão comigo. As artérias, que em anatomia a gente representa na cor vermelha, eu vou fazer um corte aqui nessa artéria para vocês verem como que ela é por dentro. Então eu tenho uma artéria aqui. Então aqui eu tenho um corte de uma artéria, que é como se a artéria fosse um cano, lá que sai da sua caixa d'água. Ali do outro lado eu tenho as veias. Então eu vou fazer um corte na veia aqui também. Pra gente representar melhor o que a gente está falando aqui. Então eu vou fazer um cortezinho bonitinho aqui, ó. Certo? Então olha que beleza, hein? E aqui desse lado também tem aqui, ó. Então tá aqui minha artéria e minha veia. Então eu fiz um corte nas duas para vocês verem o que é as paredes das duas. Então é interessante notar que as paredes das artérias, que são essas aqui, ó, as artérias, elas têm as paredes musculares mais grossas. Opa, tá ruim hoje o negócio, gente. A artéria tem as paredes mais grossas. As paredes das veias também são grossas. Mas se a gente comparar com as paredes das artérias, as veias, elas têm as paredes mais finas. Elas são um pouco mais finas. Claro, se a gente comparar as veias com as artérias. Por dentro das veias, a gente encontra válvulas. Lá dentro das veias a gente tem válvulas. Então, é algo que a gente não encontra lá nas artérias. Então as artérias têm as paredes lisas por dentro.
Então as paredes das artérias são lisinhas por dentro. E as paredes das veias são... Desculpa. E as paredes das veias possuem as válvulas. Aqui é fácil de entender quando a gente vê para que servem as artérias e para que servem as veias. Então, vamos lá. Eu tenho o coração aqui que é dividido em 4 partes. 2 átrios e 2 ventrículos. Entre os átrios e os ventrículos, vocês percebem aqui também que tem umas estruturas que são válvulas também. Então elas vão permitir o quê? Que o sangue flua somente em um sentido dentro do coração. O sangue não pode voltar para os átrios. Ele tem que fluir sempre dos átrios para os ventrículos. Certo? E entre os ventrículos e a artéria, eu também encontro uma válvula aqui. Então, sempre o sentido do fluxo sanguíneo no coração é do átrio para o ventrículo e do ventrículo para as artérias. E aí as artérias elas fazem o seguinte, ó, elas bombeiam o sangue, quer dizer, o coração bombeia o sangue nas artérias e as artérias vão levar o sangue até as células. Que a gente já viu lá, as células que elas consomem nutrientes, mas de onde vem esses nutrientes? Do sangue que foi bombeado pelo coração lá nas artérias. Então a função das artérias é bombear o sangue para fora do coração? Sim, essa é a função das artérias. Elas bombeiam o sangue para fora do coração. Essa é a função das artérias. E qual que é a função das veias? As veias vão levar o sangue de volta para o coração. Essa é a função das veias. Para isso que elas servem. Elas vão pegar aquele sangue sujo com resultado no metabolismo e vão conduzir aquele sangue sujo de volta para o coração. Certo? Aqui vai ter outra artéria e aqui vai ter outra veia. Então a gente pode falar que as veias desembocam nos átrios. E a gente pode falar também que os ventrículos bombeiam o sangue nas artérias. E aí a gente entende por que a parede das artérias é mais grossa. O sangue é bombeado pelos ventrículos com pressão nas artérias. Então, pelo fato do sangue ser bombeado nas artérias com mais pressão, elas precisam ser mais grossas para suportar essa pressão. No caso do sangue venoso, né, esse sangue que flui pelas veias, eles recebem menos pressão. As veias, por sua vez, elas vão devolver o sangue para o coração. E esse sangue é devolvido no coração, lá nos átrios. Certo? Então, aqui, se a gente for comentar sobre as artérias, saber o que é uma artéria, as artérias elas têm as paredes mais grossas, por dentro as paredes são lisas, e ela tem a função de conduzir o sangue para fora do coração. Essa é a função das artérias. As veias, elas são mais finas, em relação às artérias, lógico. Elas possuem válvulas em seu interior. Então, elas possuem válvulas em seu interior para quê? Toda vez que o sangue é bombeado com pressão pelas artérias, essa pressão é diminuída lá nas veias. Por que eu tenho essas válvulas dentro das veias? Toda vez que seu coração bate, ele bate lá. Ele vai batendo e toda vez que ele bate, as válvulas abrem. E aí, quando ele relaxa, as válvulas fecham. Então ele vai abrindo e fechando, para quê? Para esse sangue que está aqui subindo com pouca pressão, ele conseguir retornar aos poucos lá de volta para o seu coração. Porque imagina nas pernas, que o sangue é um líquido, então o líquido tende a descer. Então as suas pernas estão bem longe do coração. Então o coração ia ter que fazer muita força para trazer o sangue de volta para ele. Então qual que foi o artifício que o Papai do Céu fez para que a gente tivesse um retorno sanguíneo mais facilitado? Ele colocou as veias das pernas no meio da panturrilha. Então toda vez que você anda, a panturrilha contrai e aperta essa veia. Que as veias são mais finas em relação às artérias, elas possuem válvulas em seu interior. As artérias têm as paredes lisas e as veias têm a função de levar o sangue de volta para o coração. Eles levam o sangue de volta para o coração. Então, funcionalmente, é assim que a gente classifica as veias.
As veias levam o sangue de volta para o coração. Funcionalmente é assim que a gente classifica as artérias. São vasos sanguíneos que levam o sangue para fora do coração, ou seja, na direção dos tecidos. Então lembrem-se que as artérias têm paredes grossas. As veias também têm paredes grossas, só que são mais finas que as artérias. Por esse motivo, nem as artérias nem as veias conseguem trocar nutrientes com os tecidos. Por esse motivo, existe essa parte aqui do sistema que são chamados capilares. Vocês já devem ter ouvido falar dos vasos capilares. Os vasos capilares, eles são tão fininhos que eles levam esse nome aqui, ó, de capilares. Porque em alguns casos eles são mais finos que fios de cabelo. Então, pelo fato deles terem as suas paredes bem fininhas, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem trocar substâncias com as células. Então, as substâncias que vêm aqui pelas artérias, por exemplo, eu vou representar o oxigênio aqui, ó, com bolinhas vermelhas. Então, aqui vem o oxigênio, ó, representado por bolinhas vermelhas. O oxigênio que está aqui representado por bolinhas vermelhas, ele é levado pelo coração, certo? Ele é bombeado pelo coração nas artérias, e as artérias vão conduzir esse sangue com oxigênio até os tecidos. Então vamos supor aqui que esse tecido aqui é um músculo, por exemplo. Então aqui a gente tem um músculo. Pensa que isso aqui é um músculo, as fibras musculares, tá? Que são as células ali. Então, o seu coração ele tem que levar o sangue pelas artérias, né? O sangue oxigenado. Esse oxigênio que ele vai levar pelas artérias, ele vai ter que deixar aqui nas células. Essas bolinhas vermelhas que são oxigênio, elas não conseguem atravessar a parede das artérias, porque elas são muito grossas. Só que quando chega nos capilares, porque os capilares têm as paredes bem finas, esse oxigênio consegue passar aqui por interstício, né? Ele atravessa a membrana do interstício, né? A membrana capilar, e aí ele vai conseguir atingir as células. Então o único local onde a gente consegue trocar oxigênio com as células é nos capilares. Nas artérias a gente não consegue fazer isso porque suas paredes são muito grossas. E às vezes da mesma forma. As células elas vão consumir o oxigênio e vão produzir gás carbônico. Gás carbônico será aqui representado por bolinhas azuis. Então o gás carbônico é produzido no metabolismo celular e é deixado aqui no interstício. Do interstício, esse gás carbônico migra, né, através da membrana capilar para as veias, né, aqui ele atravessa do interstício para o capilar, e do capilar esse gás carbônico atinge as veias. E aí esse gás carbônico vai ser levado de volta para o coração. E aí o coração vai levar esse gás carbônico para os pulmões. Esse processo a gente vai ver depois. Mas o importante é perceber aqui como que foi feito o seu sistema circulatório. Por que ele foi feito? Porque vocês precisam bombear o sangue nas artérias para levar o oxigênio para as células. E você precisa ter as veias que conduzem o sangue com gás carbônico de volta para o coração. Resumindo o sistema circulatório, vocês têm o coração, que bombeia o sangue nas artérias. E aí aqui nos capilares a gente vai ter a troca de substâncias, ou seja, eu tenho a troca de nutrientes, como o oxigênio, por exemplo, por toxinas. E as veias, por sua vez, têm a função de levar essas toxinas lá de volta para o coração para serem trocadas pelos pulmões. Se você gostou dessa aula, se isso te ajudou, não deixe de dar um like aqui embaixo, adicione esse vídeo aos seus favoritos e ajuda a gente a divulgar essa imagem, beleza? Obrigado, galera, e até a próxima aula.